Mas então a questão não se trata de se colocar na cruz como Jesus, ou viver com a roupa dele, mas ver o que em nós pode e deve ser transformado. Vamos tentar ver algumas coisas, né? Então, por exemplo, na nossa devoção católica, se celebra a festa do Natal, e no Natal se faz presépio. Comentamos uma vez que foi São Francisco que começou com isso, né? E no presépio se põe aquele menino Jesus, e põe o cordeirinho, e põe pastor, e põe outras coisas. Agora, qual é a ideia que está sendo passada? A gente vê que as pessoas, inclusive, não pensam muito no conteúdo da coisa, tanto que, pelo menos cartões de Natal, figuras, às vezes os próprios presépios que nós fazemos nas nossas igrejas, tem neve, né? E neve tem no hemisfério norte, né? Aqui, no tempo de Natal, não tem neve, menos do que nunca, né? Então, o que é para a gente olhar? É para achar bonitinho, ver se está mais bem feito. Vocês sabem que por aí tem, inclusive, concursos de presépio, né? E tem lugares que ostentam presépios que tem trenzinho, salão de barbeiro, uma porção de outras coisas, sapateiro, batendo sapatos, né? Daí, por exemplo, é um ponto em que São Francisco nos ajuda. Ele diz o que ele vê no presépio. Ele vê um Cristo que renuncia a tudo para nascer como uma criança frágil. E o que tem por trás disso? Então tem que um dos problemas nossos, tanto pessoais como de convivência, é a nossa sede de poder. A gente quer sempre mandar nos outros. Se a gente não quisesse mandar, muita coisa melhoraria. Eu várias vezes tenho chamado a atenção para isso, né? A primeira grande tentação de Adão e Eva foi querer ser Deus. Quer dizer, o que quer dizer querer ser Deus? Querer que os outros façam do jeito que a gente quer que seja, né? Ou a gente se irritar simplesmente porque os outros não são do jeito que a gente quer que seja, né? E então, eu diria assim, por baixo de qualquer coisa que a gente possa chamar de pecado, está isso. Eu não aguento, não suporto que os outros não sejam como eu quero. E se eu pudesse, eu dava um jeito nele, né? E, em geral, a gente não confessa isso, mas né? E às vezes as pessoas deixam escapar, né? Então já vem aí uma primeira grande leitura. Deve haver alguma coisa por trás disso. Então, que vai nos questionar assim, por que Deus, que se faz humano, então, por isso no presépio a gente representa, não apareceu como um homem importante, que aliás foi o que os judeus esperavam. Porque aparece como uma criança pobre, num lugar que nem casa era, numa cocheira. Então ele está renunciando ao poder, e chamando a atenção para isso. O que importa não é o poder. E aí a gente vai pensar um pouco, mas o poder é necessário nesse mundo? Bom, claro que é necessário, mas a gente começa a ter uma visão diferente do que, em geral, as pessoas têm. O mais comum é a pessoa pensar, eu quero ser poderoso, porque assim eu sou importante, porque assim as coisas saem do jeito que eu quero, porque assim eu vou dar a direção novas coisas. Jesus Cristo depois vai mostrar, partindo aí do presépio, que o poder também é necessário, mas tem que ser entendido como serviço. Eu tenho o poder, a capacidade, a força, a cabeça para fazer certas coisas, para organizar certas coisas, para dirigir certas coisas, mas isso é válido quando é serviço. Quando não é serviço, eu estou reduzindo outra pessoa a um objeto meu, a uma peça de um xadrez que eu ponho para cá, ponho para lá, né? Eu não quero que façam isso comigo, né? Então, não vou fazer com os outros. Aí São Francisco, por exemplo, ao olhar o presépio, lembra
uma passagem da Bíblia. A Bíblia vai falando no Novo Testamento, vai mostrando quem é Jesus Cristo. A passagem famosa da carta aos Filipenses, onde São Paulo diz: tenham em vocês os mesmos sentimentos de Jesus. Aprender certas coisas como Jesus fazia. E diz, ele é Deus. Mas em vez de ficar todo cheio, porque era Deus, ele se esvaziou, até ser encontrado como um de nós, como um servidor. E fez isso para nos salvar. Nos salvar do quê? Muitas vezes também as pessoas, quando ouvem falar em salvar, só pensam assim: quando eu morrer, se Deus não salvar, eu vou para o inferno. Né? Se salvar é ir para o céu. Não, é nos salvar das besteiras que a gente está metido. Né? Nós costumamos nos meter em encrencas por causa dessas disputas, desse não aceitar os outros, etc. Então, ele se faz como um servidor e por isso se esvazia. Aí a gente podia até, em cima disso, fazer uma outra reflexão. Nós, às vezes, nos sentimos vazios. Mesmo que a gente não conte para os outros, às vezes a gente se sente vazio. Fala, tenho tanta coisa, juntei tanta coisa, mas no fim tem um vazio lá dentro. E, em geral, quando a gente sente que tem um vazio lá dentro, o que a gente faz? Trata de encher mais, né? E então, nós estamos, muitas vezes, nos enchendo de atividades, de compromissos, de trabalhos, de passeios, de não sei quanta coisa. Que no fim vai acontecer o quê? Se eu não me sentir vazio, eu não preciso pensar, é só deixar levar. Né? Então dá para a gente perceber um pouco que o ser humano, entre outras coisas, precisa, para ser realizado, saber que ele não tem tudo. E que não é qualquer coisa que é para pôr lá dentro. Que esse vazio é um sinal de que alguma coisa tem que ser buscada. Alguma coisa que venha e realmente complemente, desenvolva, faça crescer. Saber algumas reflexões que a gente pode fazer. Né? Talvez a gente até volte a isso, conversando, mas outro ponto alto, assim, na celebração normal da vida católica é a Eucaristia. A gente tem a missa todos os domingos e, digamos a verdade, né? Muita gente já não vai ou nunca foi, né? E, inclusive porque a religião entrou no Brasil como cultura, não como uma atitude diferente da pessoa, e inclusive também porque as missas são muito chatas, né? A maioria é pesada. E não é só aqui, não. Acho que eu contei para vocês já. Uma vez em Roma, eu entrei numa livraria e fiquei espantado de encontrar um livro assim, Como Suportar as Homilias. Né? Quer dizer que lá também tem o problema. E foi interessante porque eu peguei o livro, comprei, ainda estava com o livro na mão, entrou uma senhora, olhou várias vezes para mim e falou, será que ela está querendo? Rodeou, no fim ela veio. Onde é que você achou isso? Eu falei, achei tão instante. Ela foi e comprou um também, né? Então eu falei, mas esse problema também existe na Itália, porque no Brasil, ser católico é um heroísmo, aguentar a maior parte dos sermões, que são insuportáveis, né? Ela falou, é assim, e eu estou achando até mais, né? Ela disse, eu já fico aborrecida porque o pessoal não prepara nem para lê mal. Quer dizer, é um descuido grande, etc. E, inclusive, qual é o sentido da gente tomar parte na Eucaristia? E aí, veja, é um outro ponto que São Francisco também nos ajuda a ver diferente. Né? Nos ajuda a ver diferente. Em primeiro lugar, diz, segundo as palavras de Jesus, é uma presença real dele. A gente pode ter dificuldade de dizer, mas como que nesse pão, nesse vinho, está o próprio Jesus? Mas ele chama a atenção. Escuta, quando Jesus veio à Terra,
e apareceu como um homem, deu para ver melhor que ele era Deus? Não deu para fazer. Se Jesus aparecesse hoje, feito aquele homem que viveu na Palestina, não com a roupinha de coração de Jesus, nem de outra coisa, a gente ia acreditar nele? Provavelmente não, porque a maioria do tempo dele também não acreditou. Né? E, aliás, a gente vai acompanhando, especialmente o Evangelho de São João, a gente percebe que São João faz disso, de propósito, né? Ele faz disso um drama. Porque ele chama Jesus de luz do mundo, logo no começo, e depois ele vai mostrando, são 7 etapas até, ele vai mostrando que Jesus foi fazendo questão de mostrar que ele era a luz, que ele iluminava as coisas, que ele dava outra visão das coisas. Mas ele também vai mostrando que quanto mais ele mostrava que ele era a luz, iluminava, fazia ver melhor, fazia ver diferente, mais gente se afastava. Tinha alguns que chegavam mais perto, mas em número assim, a maioria ia se afastando.